Então vejam bem, para pensarmos na Guerra Fria, que foi um período chamado também de bipolaridade, é importante você começar a raciocinar, fazer os encadeamentos mentais a respeito de como os fenômenos ocorreram naquele período. O período de Guerra Fria é chamado também de mundo bipolar ou bipolaridade. Foi uma disputa entre duas superpotências que estavam, por sua vez, buscando a hegemonia. Hegemonia política, hegemonia econômica, hegemonia no sentido de ser a potência em destaque. E quais eram essas potências? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha o seu cérebro na Rússia, e Estados Unidos da América. A águia e o urso. A águia representando os Estados Unidos da América e o urso representando aí a União Soviética. Fala-se urso porque a forma de pronunciar as letras URSS era URSS. URSS, URSS. Daí trouxe aí a ideia do urso e pode associar também com o clima daquela região. Uma área bastante fria, uma área muito diferente dos outros territórios globais, embora haja alguns territórios parecidos, tá bom? Então vejam bem, esse período de Guerra Fria começa imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período surgiu ali a chamada doutrina Truman, que era a doutrina de onde se originou o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall foi um conjunto de medidas realizadas ali, propostas pelos Estados Unidos para ajudar os países europeus que estavam quebrados. E, nesse sentido, essa chamada doutrina Truman e o Plano Marshall era também uma tentativa de frear o avanço do socialismo no continente europeu. Tá bom? Então vejam bem que interessante, né? Freando ali o socialismo, avançando a presença estadunidense no continente europeu. Pensa-se também em alguns outros fenômenos que ocorreram nesse período, que são as alianças militares. O Pacto de Varsóvia, que foi uma aliança militar projetada pela União Soviética, e do outro lado, a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi um organismo, né, uma aliança militar formada aí pelos Estados Unidos, que inclusive recentemente gera aí uma série de contradições relacionadas com a guerra da Ucrânia, né, a guerra proposta pela Rússia, alguns entraves relacionados aí com esse pensamento. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio a respeito da Guerra Fria, houve também a chamada crise dos mísseis, que foi um dos momentos sensíveis, os momentos diplomáticos mais sensíveis, em que os Estados Unidos da América tinham ali alguns mísseis na Turquia e a União Soviética tinha alguns mísseis em Cuba. Porém, depois de um acordo diplomático, eles conseguiram aí frear os seus ânimos. Tá? E por que Guerra Fria? Guerra Fria porque não houve necessariamente um conflito armado entre as duas potências, porque temia-se que poderia ter uma bomba muito mais poderosa do que aquelas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Porém, havia um ânimo bastante aquecido entre os dois lados. Uma figura se destaca na Guerra Fria, um homem por nome Mikhail Gorbachev. Gorbachev foi o responsável por criar a chamada perestroika e a glasnost. A perestroika é uma medida, uma série de medidas relacionadas à abertura comercial, e a glasnost, uma série de medidas relacionadas à abertura política, porque nesse período, na União Soviética, havia somente um partido, que era o Partido Comunista, que dominava ali todos os princípios na tomada de poder na União Soviética.